Aleluia, glória a Deus. Eu sou da amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu sou grata ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui servindo ao Senhor. Glória a Deus. Seja em adoração, seja no seu testemunho, seja numa palavra, seja em você ter saído da sua casa para chegar até aqui nesta noite. Você chegou para servir ao Senhor. Aleluia. Você chegou porque Deus te convidou e você veio aqui com uma missão de servir ao Senhor. Louvado é o teu nome. De deixar ser quebrantado pelo poder que o Senhor derrama nesta noite na tua vida. Glória a Deus. E o Espírito Santo quer fazer mais, porque Ele é poderoso e Ele tem a ordem para fazer isso na tua vida. Porque na verdade, aleluia, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eu preciso, você precisa, e a igreja precisa. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então deixa o Espírito Santo brandar no teu coração nesta noite. Glória a Deus. Porque Ele já falou comigo, eu estava ali ajoelhado e perguntando ao Senhor, por que o meu corpo, a minha estrutura treme tanto, Senhor? Aí o Senhor diz, porque foi eu que fiz a estrutura do homem, eu conheço a estrutura do homem. E ela vai tremer diante da minha presença, porque sou eu todo-poderoso. Sou eu, Deus, o dono da tua vida. E Jesus vem confirmando através dos louvores, quando o conjunto Pérolas começou a adorar o nome santo do Senhor nesta noite. E já falando de estrutura, falando de tirar o medo, aumenta a minha fé. Peça a Deus isso nesta noite. Eu vim te servir, Senhor. Me ajuda a crer, me ajuda a ter fé. Eu preciso ter mais fé. Porque a palavra do Senhor nos ensina, irmão, porque isso aqui é ensinamento para mim e para você, que sem fé é impossível agradá-lo. E você chegou aqui para agradá-lo? Tenha fé, venha servir, venha adorar, porque Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E com a autoridade do Espírito Santo de Deus, eu quero transmitir apenas uma mensagem da parte do Senhor que transformou meu coração, e eu peço ao Senhor, transforma mesmo, Senhor, todo dia, porque o salmista dizia, prova-me, Senhor, e vê se há algo mal em mim. Aleluia. Louvado e engrandecido. O Senhor, Ele faz assim, porque Ele é Deus na minha, na tua vida. A palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. E Ele está aqui. E Ele está aqui. Aleluia. E eu gostaria, para deixar na meditação da igreja, em a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que se encontra no capítulo 12. Deus falou muito comigo através dessa palavra e me ensinou. E Ele vai falar contigo também. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao 14. Para a glória de Deus, porque Ele está neste lugar. Amém? A igreja encontrou Coríntios. É 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 ao 14, ao qual a palavra do Senhor nos fala a unidade dos membros do corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer seja judeu, quer seja grego, quer seja servo, quer seja livres. E todos temos bebido de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Quando Paulo começou a ensinar a igreja de Corinto, ele teve o maior cuidado, porque era o corpo que ele cuidava. Porque o que significava o corpo era a cabeça, que era Cristo. E os membros tinham que ser ligados ao corpo. O membro tinha que ter essa unidade, essa união com o corpo.
que o corpo era a igreja, é a igreja. Aleluia. E quando no versículo 14 Paulo começa a falar, aleluia, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito. Aleluia. E o que me chamou a atenção, que aqui ele não está falando do batismo do Espírito Santo, e nem no batismo das águas. O que me chamou a atenção nessa palavra é que o Espírito Santo batiza o crente no corpo. Só o Espírito Santo faz que o membro esteja ligado no corpo. É o batismo do membro no corpo. Porque se nós viemos meditar, irmão, se nós viemos ver um corpo, jamais um corpo vai estar de um lado e o braço do outro. O corpo de um lado e as pernas do outro. Mas o corpo, ele é completo. Ele está ligado com o corpo. O membro está ligado com o corpo. E para tudo isso, irmão, há uma certa transformação que só o Espírito Santo faz na vida do crente para transformar ele, fazer ele uma nova criatura e ligar ele no corpo para que o poder de Deus venha a ser manifestado na vida dele. Se ele não estiver ligado no corpo, que é a igreja, que é a Cristo, não vai ter o poder de Deus manifestado na vida dele. E o que a Bíblia nos traz, aleluia, como exemplo nesta noite? A vida de Nicodemos. Nós, igreja do sonhante e conhecedores da palavra do Senhor, sabemos que Nicodemos, aleluia, foi buscar o Senhor porque algo faltava na vida dele. Mas para Nicodemos, aleluia, estar em união com as coisas de Deus, ele teve que o quê? Que nascer de novo. E um crente que não nasce de novo, ele não está ligado, aleluia, às coisas de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então quando Paulo começou aqui a explicar aos crentes de Corinto, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo. Nós somos batizados através do trabalhar do Espírito Santo para ser ligado ao corpo. Nós precisamos ser regenerados. Aleluia. Nós precisamos de um novo nascimento todos os dias. E você que não conhece o poder, que não conhece o batismo do Espírito Santo, você precisa primeiramente conhecer, aleluia, aleluia, o processo, aleluia, que se faz através da regeneração, para que você conheça e esteja ligado ao corpo de Cristo. E essa regeneração precisa vir na tua vida. E eu lhe digo por quê? Porque a Bíblia diz, irmão, que se você não buscar essa regeneração, essa transformação, esse novo nascimento da sua vida, você não consegue obedecer a Deus. Você não consegue obedecer e nem agradá-lo. Porque o salmista dizia no Salmo 51:5. Perdão, evangelista, eu vou só ler o Salmo 51. Glória a Deus, 51:5. Foi uma palavra que o Senhor brandou muito no meu coração e me ensinou muito a respeito da regeneração. Não fala regeneração como batismo do Espírito Santo, mas uma nova criatura, ao qual eu e você temos que buscar, aleluia, para estar ligado em união com o corpo de Cristo. Glória a Deus. Salmo 51. Só um momento, igreja. Glória a Deus, porque Ele está neste lugar e Ele é vivo. Ele é Deus que fala. Nós servimos um Deus vivo que fala. 51:5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O crente, ele é inclinado, irmã, para ser egoísta. Ele é inclinado para desagradar o próximo. Desde o ventre da mãe. E a Bíblia nos ensina em Gênesis a queda de Adão, a queda do homem. Aleluia. Então, se nós não tivermos essa regeneração e essa transformação pelo Espírito Santo que nos une à igreja, aleluia, ao corpo de Cristo, aleluia, glória a Deus, nós não vamos sentir o trabalhar de Deus na nossa vida.
Isso serve para mim, isso serve para cada nível, aleluia, espiritual da vida do É crente. verdade, aleluia. Porque Deus, ele fala de conforme as direções. E ele falou muito comigo através dessa palavra. Aleluia. E eu deixo para a meditação da igreja também, aleluia, a mensagem da videira, dos ramos. Que nós somos o ramo. E ele é a videira. Amém? Porque sem estarmos ligados à videira, aleluia, nós não somos nada. Nós só somos ramos porque nós estamos ligados à videira. Glória a Deus. É a mesma mensagem do corpo e do membro. Aleluia. Permita, aleluia, esse novo nascimento na tua vida. Não deixa a oportunidade passar. Você que não conhece o poder de Deus, você que não conhece o batismo do Espírito Santo, aleluia, você busque, aleluia, passar por esses processos, glorificando o nome do Senhor, em obediência, agradando a Deus, e você vai ver o manifestar de Deus na tua vida. Ele vai batizar, ele vai curar, ele vai cicatrizar feridas espirituais, e ele vai fazer acontecer na tua vida, porque dele é o querer e o efetuar. Aleluia! E essa mensagem, irmão, é para diversas direções. Seja você já batizado ou não, seja você já batizado e conhecendo os dons do Espírito Santo, você tem que saber que são ilimitados, que tem que procurar com zelo. Procure com zelo, com cuidado, com atenção, pedindo sempre discernimento ao Senhor. Mas se você ainda não é batizada, busque dentro da igreja, busque ajuda de oração, Aleluia, Senhor. recusando sempre o pecado. Como João Batista pregava arrependimento, recusando sempre o pecado, porque nós temos a inclinação de sermos pecadores, de ter uma vida pecaminosa. Mas aqueles que estão aqui hoje estão para servir o Senhor. E eu tenho certeza e a convicção que Deus vai derramar poder na tua vida. Se você buscar, Deus vai derramar poder. Ele vai te batizar. Ele vai te fazer uma nova criatura. Porque Ele fez na vida de Nicodemos. Não era mais o velho Nicodemos, mas era um novo Nicodemos. Declare isso, profetize isso na sua vida. Uma nova Carolina. Uma nova irmã, um novo irmão. Aleluia. Porque Nicodemos foi um novo homem. Aleluia. E Ele quer fazer hoje uma nova história na tua vida. Aleluia, Jesus. Ele quer fazer hoje uma transformação na tua vida. Aleluia. Então você, irmão, que está aqui nesta noite, você veio para servir, você veio para adorar, para glorificar o nome do Senhor. Deus está neste lugar. O Espírito Santo, Ele está trabalhando no teu coração. Aleluia. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está fazendo agora a obra na tua vida. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.